nos abençoe e que a gente ouça com avidez, né, com desejo de aprender e de fazer alguma coisa acontecer. Pai, em nome de Jesus, toma o teu filho nessa manhã, derrama graça, unção, que aquilo que o Senhor falou com ele na alma, que agora ele transmita ao coração do teu povo. Nós te pedimos, também nos dê toda a compreensão da tua palavra, para que ao terminarmos de ouvir, possamos, como aquelas pessoas lá em Atos, lá em Jerusalém, dizer: o que é que nós vamos fazer? O que devemos fazer agora? Então, por favor, usa o teu filho como ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sim, obrigado. Meus irmãos, ainda sobre o Coliseu, não é só que o Coliseu foi vencido pelos cristãos, não. O Coliseu funcionou como igreja depois, muitos anos. Aquele local que foi feito para perseguição, Cristo triunfou sobre aquele lugar, e aquele lugar se tornou uma igreja durante muitos anos. Muitos anos. Nada pode impedir o avanço da igreja. Nada. Mas quando a gente fala assim, a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade. A igreja vai avançar, mas a pergunta é: a quinta igreja estará nesse avanço da igreja? É uma pergunta. O que você está me respondendo aí? Vai ou não vai? Isso, né? Então a gente tem que estar colado. Amém? Eu quero continuar o assunto de ontem. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Esther. Os irmãos já sabem, eu sou pastor lá da primeira igreja de Belmonte. Esther capítulo 4, passou também da segunda igreja de Belmonte. Ainda esse ano que vem, se Deus permitir, outro pastor está assumindo lá a segunda igreja de Belmonte. E como estava relembrando agora novamente com Davi, e realmente, né? Eu preguei quando a igreja era assim, quando a igreja ficou assim, quando a igreja foi lá para cima também, eu estava também. Eu acho que alguns aniversários eu estive aqui pregando, né? Eu não me lembro quais, mas em alguns eu participei. Ministério de Louvor, quando eu era pastor em Itajuípe, Ministério de Louvor de Itajuípe também teve ministrando aqui na igreja também. Então eu vi aí né? Aí eu falei: eu também faço parte dessa história aí, da quinta, eu também estava lá, né? Apesar de ter sido membro dessa igreja, mas estava nessa história aí, né? Nessas mudanças, e é um privilégio estar aqui. Eu acho que eu vou deixar mais próximo aqui, que senão eu não vou enxergar. Esther capítulo 4. Vamos ler este capítulo, para não ficar só o pastor lendo. Vamos ler de forma responsiva. A minha versão é diferente da sua, mas não tem problema não, viu? Vamos lá. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. A igreja. E em todas as províncias, em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiram roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas.
Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. E Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele, e disse também a quantia exata que Hamã tinha prometido depositar nos cofres do rei, como pagamento pela destruição de todos os judeus. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido. É do conhecimento de todo, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para esta pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Se pudesse deixar o versículo 14 aí na tela para mim, seria muito bom. Meus irmãos, ontem eu falei um pouquinho sobre os conceitos acerca da vontade de Deus. Nós usamos a expressão vontade de Deus, mas a expressão vontade de Deus, ela tem alguns sentidos diferentes. Nós temos, às vezes nós falamos assim: olha, isso que aconteceu foi segundo a vontade de Deus. Quando a gente fala assim, nós estamos falando daquela vontade soberana de Deus, daquele decreto de Deus. A vontade soberana, decreto de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém. Nem nós mesmos, nem nossas escolhas, nem o ódio dos inimigos, nem as ações mundiais, nem os principados e potestades. Aquilo que é vontade soberana de Deus há de se cumprir independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. A vontade soberana de Deus há de se cumprir. Nós também falamos assim: olha, minha vontade é obedecer à vontade de Deus, meu desejo, eu quero fazer a vontade de Deus. Esse é um outro conceito, é a vontade, desejo de Deus. Aquilo que o Senhor deseja para nós, os seus mandamentos, é a vontade de Deus, a nossa santificação. Hoje, aqui pela manhã, nós ouvimos que é a vontade de Deus que a gente seja agradecido em Cristo Jesus, é a vontade de Deus que eu seja cheio do Espírito Santo de Deus. Esta vontade
apesar de ser a vontade e desejo de Deus, ela pode ser ignorada, ou seja, alguém pode ser grato ou não. Alguém pode resolver ser santo ou não. Esta é uma vontade que pode ser ignorada. E nós também temos a vontade diretiva de Deus. Deus, na sua soberania e na sua maneira livre de agir, Ele pode nos dar uma direção acerca de algo a fazer no futuro de uma forma extraordinária. O Senhor pode dar esta direção. Nós não podemos impedir Deus de fazer o que Ele quer. Ele faz, simplesmente assim. Eu falei ontem que o Senhor disse a Jonas, vai a Nínive, está dando uma direção específica para Jonas. O Senhor também disse para o Ananias, olha, vai lá na rua tal, tem um homem lá orando, é o Paulo lá, mas ele vai dizer, não, mas ele é um perseguidor, mas vai lá, ele dá um endereço, dá tudo certinho. Deus pode fazer isso. Mas, normalmente Deus não age assim. Normalmente Deus não nos dá uma direção antecipada das coisas. Porque nós caminhamos não pelo que vemos, foi o que a gente cantou aí, mas pelo que cremos. Nós somos chamados a tomar decisões, crendo no Senhor, pela fé, e nos arriscando para Deus. O Senhor deseja que você se arrisque por Ele. Nós não podemos ficar aguardando que o Senhor revele a sua vontade diretiva para depois tomarmos decisões. Não, nós vamos tomando decisões que precisam ser tomadas, observando a vontade e desejo de Deus. Aquilo que está revelado nas Escrituras é a vontade e desejo de Deus, e o Senhor conduz a sua vontade soberana. Nós estamos então diante de um texto, agora um outro personagem, Radassa ou Esther. A gente conhece muito bem a história deste livro. Nesse livro nós sabemos lá no capítulo 1 que tem um rei que domina sobre 120 províncias. Esse rei é poderoso. Ele domina sobre 120 províncias, mas este livro mostra que, na verdade, esse rei não domina tanto assim. Em todo esse livro a gente vai perceber isso, que aparentemente ele tem todo o controle, mas ele não tem controle nenhum. Logo no primeiro capítulo, esse rei decide fazer uma festa que vai durar 6 meses. Imagine aí, 6 meses de festa, de todas as autoridades que dominam ali aquelas províncias, durante 6 meses de muita festa. No final dessa festa, ele agora resolve incluir todas as pessoas da capital, durante 7 dias, e uma festa regada a muito vinho. As pessoas poderiam tomar o quanto elas quisessem, do melhor vinho, nos melhores talheres, nos melhores copos. É uma festa extraordinária que ele está fazendo. Diz lá o texto que quando ele está no auge da festa, o camarada que comanda 120 províncias, diz, a minha esposa Vasti é para sair lá do banquete dela e aparecer aqui diante deste banquete. E a gente sabe, ela não foi. Ele comanda as 120 províncias, mas não consegue comandar nem a sua própria casa. Nem a sua casa. Esse é só o primeiro, mas em todo esse livro usa o recurso, que a gente, stand-up aí, né, o da comédia. Esse livro ele usa esse recurso da comédia. Esse é um rei palhaço. É um rei que parece uma coisa, mas ele é completamente dominado, ele não sabe nada, todas as coisas estão acontecendo lá e ele não tem liderança nenhuma. Quando
Vasti se recusa a vir. Não há nenhuma explicação do porquê ela não quis vir. Algumas pessoas, alguns comentários vão falar isto e aquilo, mas a gente não tem realmente assim uma certeza do porquê ela não quis vir. Ele fica irado, ele busca agora conselho com os seus ministros dizem: olha, você tem que destituir ela do trono, não tem jeito, porque senão todo mundo vai desrespeitar o seu marido. E ele acata a instrução ali, este conselho dos seus ministros. Mas passa um tempo, mais ou menos 2 anos, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, 2 anos depois, agora que a ira foi embora, e ele está chorando agora por Vasti. Ele então vai novamente agora acatar um conselho dos seus subordinados. Os seus subordinados vão dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos procurar as moças mais belas de toda a província, de todas as províncias, e o rei então vai trazer estas donzelas, e o rei então vai escolher entre alguma delas para que seja a substituta de Vasti. E aí no capítulo 2, então, nós temos o aparecimento de Radassa, que a gente conhece como Esther. Radassa é o seu nome hebraico, Esther é o seu nome pagão. É uma honra, um título de honra à deusa Estar, à deusa Lua. Essa jovem, então, ela é escolhida juntamente com outras jovens. Há alguns detalhes sobre a sua vida, você também conhece isso. Na verdade, os seus pais faleceram e o seu primo a adotou como filha, ou Mordecai, ou Mardoqueu em algumas versões. Também nós não conhecemos o nome dele hebraico, também esse nome é um nome pagão. É uma honra ao Deus também ali dos pagãos. Ele dá uma instrução para ela, diz assim: olha, não conte que você é uma judia, não conte a sua origem. E Esther então é levada, e Esther então passa 12 meses aí num spa, lá se cuidando, e ela então é levada diante do rei. O autor vai dizer assim: olha, ela não levou nada de especial, mas o rei, quando a viu, ele escolhe ela para ser a sua rainha. E Esther agora, ou Radassa, recebeu a dignidade real no lugar de Vasti. Agora ela está no trono, mas ela não revelou qual é a sua origem. O rei não sabe que ela é uma judia. Ele casou com alguém que ele escolheu, mas ele não conhece. Ele não sabe quem é ela. Algumas outras coisas acontecem quando uma tentativa de assassinato, é alguém que descobre, é o Mordecai quem descobre. A gente não há necessidade de pensarmos muito nisso, mas aí de repente levanta um tal de Ramã. Ramã é um agagita. Os agagitas são inimigos ferrenhos de Israel. E este Ramã, quando ele se torna ali como uma espécie de José, como José foi no Egito, o Ramã está lá no império dessa forma, ele é o segundo, e há uma ordem do rei para que todos se prostrem diante de Ramã. E quem não obedece? O Mordecai. Há um tom cômico, o rei dá uma ordem, mas o Mordecai não obedece essa ordem. Ele não se prostra diante de Ramã. E o Ramã fica enfurecido. O Ramã então quer destruir a Mordecai, mas não somente a Mordecai, mas também ao seu povo. O intento do seu coração é destruir não apenas a Mordecai, e não somente os judeus da capital Suzã, mas de todas as províncias. E ele então procura o rei, e é interessante que o rei, ao ouvir ali a proposta, dizendo assim: olha, esse povo não lhe obedece, esse povo é terrível, eu vou dar tanto para matar esse povo. E o rei simplesmente diz assim: toma aqui o anel, faça a lei.
Esse é o homem que governa 120 províncias, mas não governa nada. A bem da verdade, ele não governa nada, ele sempre entrega para os outros. É os outros que vão tomando decisões, é os outros que vão tomando posições. Ele vai apenas permitindo que as pessoas tomem decisões. Este homem então faz uma lei que todos os judeus, num determinado dia, seriam perseguidos e eles não poderiam resistir ou ter algum tipo de resistência. Você conhece muito bem a história do livro de Esther. Quando a lei, e é isso que está acontecendo no capítulo 4, quando esse decreto está chegando nas províncias, está chegando na cidadela de Suzã, que é a capital aqui do império, os judeus começam a chorar, a demonstrar a tristeza daquela forma oriental, de rasgar as suas vestes, de colocar um pano grosseiro, de fazer um barulho demonstrando tristeza, e assim também o faz o Mordecai. E o Mordecai, ele vai além disso, ele vai para frente do palácio, o que era proibido alguém aparecer diante ali do palácio com as suas vestes rasgadas, a pessoa tinha que apresentar muito bem, talvez lembrando essas regras que há nas câmaras, que só podem, tem uma certa vestimenta para entrar ali. O Mordecai está ali com as suas vestes rasgadas, é o capítulo 4. A Esther, quando ouve que ele está com as suas vestes rasgadas, logo se preocupa, porque existe uma lei para que isso não seja feito. Ela manda então roupas para ele. E ele então diz: olha, eu não vou vestir essas roupas. Há um decreto contra os judeus. Você precisa fazer alguma coisa, Esther. Faça alguma coisa. Tome uma decisão. Vá até o rei, peça a ele para que ele revogue esta lei, para que ele faça algo pelos judeus. Esther então devolve aquele questionamento que Mordecai trouxe. Ela não fala diretamente com ele, é tudo via um eunuco. E ela diz: você sabe, todo mundo sabe, ninguém pode entrar na presença do rei sem ser convidado. Já faz 30 dias que ele não me chama. E você sabe que se entrar lá, a pessoa é morta, a não ser que o rei tenha misericórdia dele e estenda ali fugiu a cabeça, o cetro. Se ele não estender o cetro, se ele não exercer a sua misericórdia, eu vou perecer. E aí vem o versículo 14. Vamos ler como está lá? Todos nós. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita a rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Essa é uma pergunta retórica. Mordecai está lembrando a Esther que existe um Deus que já decretou toda a nossa história. Todo o passado de Esther foi segundo a vontade de Deus. Todas as coisas foram dirigidas pela boa mão de Deus. Nesse livro nós não temos exatamente o nome do Senhor, mas a mão invisível de Deus, na sua providência, está conduzindo todas as coisas. Mordecai está lembrando que se a rainha Vasti perdeu o trono e a Esther foi escolhida entre todas as jovens da província e foi colocada ali no trono, é porque a vontade, decreto de Deus se cumpriu sobre a vida de Esther. Tudo estava no controle e na boa mão do nosso Deus. Mas agora Esther é
convidada a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa. Ao ouvir esta palavra e a refletir que o Senhor tem conduzido a vida dela até esse momento, ou seja, a revolta de Vasti, os conselhos dos ministros do rei, o fato de que ela foi levada, de que ela estava ali naquele lugar, que ela estava na cidadela de Suzã, naquela situação, que ela estava ali, coisas que talvez eram apenas circunstanciais, tudo isso fazia parte da vontade soberana de Deus. E agora ela é convidada a tomar uma decisão. E qual é a decisão que ela toma? Ela manda um recado para Mordecai e diz assim: olha, ajunta todo mundo, vocês vão jejuar e orar durante 3 dias, eu também vou orar e jejuar durante 3 dias com as minhas servas, e eu vou ter com o rei. Se eu perecer, se eu morrer, se ele não estender o cetro, eu vou morrer, mas eu vou. Esther está tomando uma decisão, ela está decidindo fazer alguma coisa, e nesse momento que ela está orando e jejuando, ela não está orando e jejuando para saber qual é a vontade do Senhor, ou o que ela deve fazer. Não é isso que ela está fazendo. Ela já decidiu o que fazer. Ela vai passar 3 dias orando, mas não é para saber o que ela deve fazer. Ela já tomou a decisão. Então eu quero, nesta manhã, dizer a você que você já sabe o que você precisa fazer. Mas isso não elimina o fato que devemos orar. Nós não vamos orar se a gente já sabe o que precisa fazer. A gente não vai orar apenas assim: Senhor, será que isso é a sua vontade? Não, eu queria, pensando nesse texto, e pensarmos por que Esther orou. O que Esther pediu nesta oração? Em primeiro lugar, Esther orou para ter coragem de fazer o que deveria fazer. A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós não tomamos decisões porque nós estamos com medo. A verdade é que muitas vezes nós estamos temerosos. A gente já sabe o que precisa fazer, mas a gente sabe também que não está em nosso controle todas as coisas. Nós não controlamos a reação das outras pessoas, nós não controlamos o sucesso dos nossos empreendimentos. Esse controle não está em nossas mãos e isto é assustador. Jesus, quando fala do futuro, ele vai dizer: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, não vos preocupais com o dia de amanhã, mas ele sempre começa assim: não temais, porque o medo paralisa muitas vezes as pessoas que precisam tomar uma decisão. Ao longo desses anos, como pastor, muitas vezes eu me deparei com algumas pessoas que estavam com medo de fazer uma cirurgia, de viver um procedimento, ou de tomar uma decisão de se casar ou não, de mudar da cidade ou não, de ir para essa profissão ou aquela outra. E muitas vezes ela até dizia assim: eu não sei se é a vontade do Senhor, mas a bem da verdade é que ela estava com medo. E é verdade, irmãos. Nosso coração muitas vezes tem medo do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Graças a Deus a gente não fica pensando em todo tempo nisso, mas a gente sai de casa e não sabe se vai voltar. A gente sai para uma viagem e não sabe se vai retornar. A gente entra no empreendimento e não sabe se vai dar certo. E isso
Meus irmãos, nós somos seres humanos, nós somos limitados e finitos, e o medo faz parte da nossa vida, sim. E se não der certo? E se ao construir esse templo faltar dinheiro para pagar? E se eu entrar no ministério e não for bem assim? No meu primeiro ano de ministério, durante os meus anos no seminário, em pouco tempo assim a gente parecia que ia a desbravar, né? Que parecia que ia ser um sucesso, vamos dizer assim. E aí no meu primeiro ano de ministério, o presbitério reuniu, né? E o presbitério me deu a incumbência de cuidar de 2 igrejas, que na verdade eram 2 campos missionários. Um ficava a 80 quilômetros do outro. Os 2 tinham que pagar o aluguel. E o presbitério não mandou nem R$1, nem para o meu salário, durante um ano. E aí você começa a pensar assim, será que eu tenho chamado mesmo? No primeiro mês, o centro espírita da cidade mandou uma cesta básica para mim. A outra igreja eu fechei, então eu já tenho no meu currículo ter fechado uma igreja presbiteriana. Já comecei bem. Meu currículo, ó, primeira coisa, fechou uma IPB. E a gente fica pensando assim, e agora? E isso é real. Nós ficamos com medo porque nem tudo acontece conforme você deseja. Não é você que está no controle das questões, não é você que está no controle da história. Esther, é porque a gente lê a história depois que ela já se cumpriu. Mas eu quero que você se coloque agora no lugar de Esther aqui no capítulo 4. Ela não sabe, o rei pode estender o cetro ou não. Ela pode sair dali com vida ou morta. Nós é que conhecemos a história, aí fica fácil. Mas eu quero que você se coloque no lugar dela. E ela está orando e jejuando porque ela precisa de coragem para fazer o que tem que fazer. Você precisa pedir a Deus coragem para fazer o que você tem que fazer. Você precisa pedir, e isso é com oração e jejum e clamar a Deus mesmo. Deus, eu estou com medo, mas me dê coragem. Eu preciso enfrentar. Meus irmãos, até mesmo o Senhor Jesus fez isso, lá no Getsêmani. Jesus sabe qual é a vontade do Pai. A vontade é que ele beba do cálice. E ele ora, e ele está orando ao Senhor. Senhor, se for da tua vontade, olha, só afasta esse cálice, mas faça a tua vontade. Ele está pedindo coragem para enfrentar a cruz. E diferente de Esther, Esther pede aos seus conterrâneos ali, os seus compatriotas, que orem com ela, e eles vão orar e jejuar, tem servas, mas o Senhor Jesus ficou sozinho no Getsêmani. Você conhece a história. Ele pede aos apóstolos que orem com ele, aqueles 3 amigos próximos, mas eles não oraram. Mas ele orou, pedindo coragem. E é interessante o contraste entre os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas com o evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas fala do Senhor Jesus nesse tempo de oração, pedindo coragem. O João diz que depois ele levantou com tanta coragem que as pessoas perguntavam, ele dizia assim, sou eu. E a turma caiu no chão. Faça alguma coisa, mas ore pedindo coragem. Coragem.
a nossa vida implica em muitas escolhas no nosso dia a dia. A gente precisa de coragem para tomar a maioria das nossas decisões. A gente precisa de coragem. Em segundo lugar, ela também ora pedindo sabedoria. Ela já sabe o que tem que fazer, mas ela tem que receber de Deus o como fazer. Quando nós pedimos a Deus sabedoria, nós temos que fazer algo. A gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente precisa da sabedoria que vem dos céus para tomar essas decisões e operar segundo a sabedoria do alto. Esther, ela ora durante esses 3 dias, e aí você conhece a história. Ela faz lá um banquete, né? Primeiro ela entra lá, o rei vai estender o cetro, e aí o rei vai dizer assim: pode pedir, que a metade do reino é seu. E ela, com sabedoria, diz assim: olha, eu queria que o rei Ramã fosse para um banquete que eu estou promovendo. Aqui tem um sentido, como eu disse, de humor, porque o rei pediu a rainha Vasti para ir no seu banquete, e ela se recusou, e agora o rei vai para o banquete de Esther, e não apenas uma vez, mas 2 vezes. É um humor judaico, né? Há um humor aqui. Mas ela está agindo com sabedoria. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz de qualquer jeito. Ela não é precipitada em suas palavras. Ela age com sabedoria. Ela chama ele para um banquete. No banquete ele diz: eu te dou o que você quiser. Ela fala assim: mais um outro dia no banquete. Ela age com sabedoria. Quantas vezes eu pensei aqui 2 vezes antes de falar o que eu ia falar. Tem muita gente que, em situações assim, às vezes está num restaurante, às vezes está num hospital, às vezes está numa situação onde as pessoas estão lhe servindo, e as pessoas, por falta de sabedoria, falam coisas que não deveriam falar, e às vezes elas recebem aquilo que elas mesmo semearam. Irmãos, nós precisamos de sabedoria nas nossas decisões. A gente precisa saber como fazer aquilo que a gente precisa fazer. Esther não foi de uma vez. Esther estava pedindo a sabedoria que vem dos céus, e ela vai fazer tudo sem nenhuma precipitação, sem parecer que ela está no comando. Você já experimentou pedir alguma coisa para uma pessoa com raiva ou estourado, ou pedir assim, na mansidão? Você já experimentou assim? Pessoas que estão fazendo a coisa certa, mas estão fazendo a coisa certa de um modo errado, sem sabedoria. A gente precisa de sabedoria. E sabe o que é o bom das Escrituras? O nosso Deus é rico em sabedoria, e Ele concede sabedoria para quem pede, e não lhe falta sabedoria para doar para aquele a quem pede. Você tem coisas que você precisa, já sabe que você tem que fazer, mas peça a Deus sabedoria. Mas faz com sabedoria, faz com a sabedoria que vem dos céus, não a sabedoria deste mundo, não o jeitinho brasileiro, não as coisas conforme o mundo, conforme essa sabedoria que é terrena, animal, que é demoníaca, não, a sabedoria que vem dos céus. Esther sabe que este homem, apesar
no livro, como eu disse a você, ele é visto como esse alguém que não toma as decisões, que não toma a posição. Ele é alguém precipitado, né? Isso é bem claro no texto. Ele é muito precipitado. A Vasti não compareceu ao seu banquete, ele fica irado e ele destitui ela, mas depois ele se arrepende. A gente sabe que na segunda vez que tem o banquete, e Esther então revela que é o Ramã, que é o perseguidor, que é aquele que fez lá um documento contra a vida dos judeus e contra a vida de Esther. O rei sai, o Ramã está implorando pela sua vida, cai sobre Esther e ele entra e diz assim: tentou abusar, morte. Ele é precipitado. E ela então sabe que precisa de sabedoria para fazer o que tem que fazer. Uma puxada de orelha lá na igreja. Nós tínhamos alguns grupos familiares lá em Belmonte. Nós tínhamos alguns grupos familiares e de vez em quando eu tinha que dar uma puxada, porque estavam fazendo o que precisava fazer, mas do jeito errado. Me lembro de uma reunião de um grupo familiar em que nós chegamos numa casa e a pessoa estava com muita dor. E a irmã leu cada versículo bíblico do discipulado, e ela lia o de cá, e ela lia o de lá, e o negócio não acabava. O Senhor mandou pregar a palavra, mas isso não foi sábio. A gente faz as coisas, mas faz com sabedoria. Outra vez eu visitei um grupo em que a pessoa estava cuidando da mãe acamada, muito tempo já cuidando da mãe acamada, e ela começou ali a desabafar, contando os seus problemas ali, e aí o líder disse assim: agora a senhora cala a boca que nós vamos começar agora a reunião. E eu disse: meu Deus, Senhor amado, aquele dia não era dia nem de ler a Bíblia, era orar e pronto. Então às vezes as pessoas estão fazendo certo, mas aquilo que precisa fazer, mas do modo que sem sabedoria. Isso a gente pode pensar em tudo, num culto, num evangelismo. Lá em Belo Horizonte, eu sempre era chamado para pregar na rua, né? Aqueles cultos ao ar livre. Eu nem sei se alguém ainda faz alguma coisa desse tipo, né? Mas eu era muito chamado para fazer isso. E marcaram o culto às 4 horas da tarde, que estava jogando Atlético e Cruzeiro. Aí eu disse: vou pregar não vou pregar, isso não é hora. Veja, pregar a palavra é uma ordem, mas seria sem nenhuma sabedoria usar aquele momento. Tome decisões, mas tome decisões pedindo a Deus sabedoria. Em último lugar, ela orou certamente, pedindo êxodo à sua ação. Que o Senhor abençoasse, que o Senhor agisse. Ela toma uma decisão e ela está pedindo: Senhor, abençoa que dê certo. Eu vou entrar lá na presença do rei, e que o Senhor mova o coração do rei para que ele estenda ao certo, ele tenha misericórdia, mas não somente isso, ele ouça o meu clamor. Nós tomamos decisões, mas nós temos que pedir: Senhor, abençoa, porque eu não sei, eu estou semeando aqui, semeando ali, mas só o Senhor pode fazer com que a semente venha a brotar. Eu estou tomando essa decisão, mas eu preciso que o Senhor abençoe, porque se o Senhor não colocar a sua mão, não vai à frente. Tem muitas circunstâncias. O rei pode dizer: não, você está sendo desobediente igual Vasti,
A Vasti dançou, perdeu o trono por algo muito menor. Não havia uma lei assim dizendo: quando o rei te chamar no banquete, você tem que ir. Não havia uma lei assim. Tanto é que ele teve que receber um conselho para saber o que fazer com Vasti. Mas agora não, Esther tem uma lei dizendo: você não pode entrar lá. E ela então está orando para que o Senhor a abençoe. O Senhor dê um bom êxito à decisão que ela está tomando. O Senhor entre agora com a sua poderosa mão, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Existe um Deus que é soberano e que está acima de tudo e de todos, como foi lido aqui nesta manhã, que reina e reina para sempre. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores, tudo está em suas mãos. Não, a gente ora: Senhor, abençoa essa decisão que eu estou tomando, faz essa decisão ter um bom êxito, faz essa decisão acontecer para o bem. E a gente sabe que a Esther então vai revelar o caso, e aí agora o rei não pode fazer nada. Por isso que eu disse que tem um tom de comédia em todo esse livro. O rei fala: não posso fazer nada, mas está aí, faz alguma coisa. Mordecai então vai fazer uma lei dizendo que os judeus podem resistir, o ataque não pode ser cancelado, mas agora eles podem resistir. Diz lá que até o exército do rei foi usado para defender os judeus, e nenhum judeu pereceu, e os inimigos pereceram, o próprio Ramã pereceu, a gente sabe disso. Mas o rei só olhou com misericórdia para Esther, não por causa da capacidade de Esther, mas porque Deus estava acima do rei. O Ramã só pereceu porque Deus estava acima do inimigo de Israel. E o povo de Israel só foi preservado, segundo a estratégia que Mordecai fez, porque Deus os abençoou. De tal forma que este livro tem como objetivo estabelecer a festa do Purim, né? Uma festa que a partir daí passa a ser uma celebração desse livramento. É uma celebração de quem? Ao Senhor, porque foi o Senhor em todo tempo. Foi a sua vontade soberana que se cumpriu sobre Israel. Mas Esther, no momento que se chamava hoje para ela, para nós é passado, mas naquele momento que chamava hoje para ela, ela fez o que ela tinha que fazer. Você tem hoje, e você certamente tem decisões que você já sabe que tem que tomar. Você não precisa de nenhuma revelação especial para saber o que você já precisa fazer. Mas eu quero então te aconselhar nesta manhã: ore a Deus, pedindo coragem. Tomar decisões não é fácil, mas Deus nos dá coragem para tomá-las. O Senhor nos dá o espírito de poder, de ousadia, coragem para tomar decisões. Estou convidando você a pedir a Deus sabedoria para não agir no seu braço, não agir no seu entendimento, não te estribes no teu próprio entendimento, mas busca a sabedoria que vem dos céus. E principalmente, ore a Deus para que o Senhor te dê bom êxito em suas decisões. Só que isso não é uma oração que a gente faz assim: Senhor, entreguei nas tuas mãos esse dia. Esther faz um momento intenso de oração, jejum. Não é um momento que ela vai a estender por muitos dias, porque as decisões que precisam ser tomadas, tem que ser tomada hoje. Mas ela buscou intensamente ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé para a gente orar.
Você tem alguma decisão que você tem que tomar hoje? Se você tiver alguma decisão, eu queria te convidar para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você sabe que tem que tomar uma decisão, você lembrou aí, não, eu tenho que tomar essa decisão. Preciso tomar essa decisão hoje. Não necessariamente você vai tomar essa decisão hoje, mas você está dizendo assim, eu sei que eu preciso tomar essa decisão urgente. Urgente, eu preciso dessa decisão, eu preciso tomar a decisão. Senhor, eu quero clamar ao Senhor nesse momento sobre a vida dos teus filhos. Eu sei que muitas vezes o medo nos paralisa diante das decisões que precisamos tomar. Mas eu quero pedir que o Senhor revista os teus filhos de coragem nesta manhã. Dê a eles coragem, dê a eles agora uma ousadia que vem dos céus para tomar essas decisões que precisam ser tomadas. Dá a eles coragem de enfrentar as incertezas desta vida, enfrentar as consequências das decisões que tomamos. Ó Deus, o Senhor revista eles de coragem, Senhor. Pai, dá a eles sabedoria dos céus, para colocar essas decisões em prática. Que sejam decisões sábias, o Senhor dê a eles estratégia, o Senhor dê a eles uma palavra certa, uma palavra de sabedoria, uma estratégia de sabedoria, uma direção de sabedoria. Senhor, revista os teus filhos nesta manhã. Nós clamamos que o Senhor, que é o Deus de toda a sabedoria, derrame sabedoria de forma abundante sobre os teus filhos nesta manhã. Pai amado, clamamos que o Senhor dê um bom êxito às decisões que os teus filhos estão para tomar. O Senhor abençoe, o Senhor prospere, o Senhor dê um bom êxito. Eu sei que a vontade soberana do Senhor há de se cumprir sobre a vida dos teus filhos, e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor, e nós queremos experimentar esta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Dê bom êxito aos teus filhos, ó Pai. Os abençoe, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu queria aplaudir o Senhor nessa manhã, é uma coisa diferente mesmo. Adore o Senhor, diga glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, pode se assentar. Pastor Davi. Deixa eu tomar água que eu esqueci. Você falar como é que foi sua experiência lá no congresso. Amém. Pai do Senhor, irmãos, que bênção estar aqui junto com a Quinta, nossa família espiritual. Ouvi essa palavra pela manhã que foi abençoada através do pastor. E na Quinta foi uma experiência extraordinária que nos marcou todos os dias. Todo mundo, que foi da caravana, voltou impactado. E muita coisa do que a gente viu lá, a gente experimenta aqui. E eu creio que Deus tem para a gente um avivamento nessa cidade. Deus, Ele quer alargar as portas da Quinta. E as ministrações, a visão, a missão, e eu creio que a gente está andando nesse alinhamento. Por isso eu creio na vitória que Deus tem para a Quinta. Porque Deus está fazendo algo no Brasil. E a gente está debaixo dessa nuvem, em nome de Jesus. Bênção. Irmãos, para quem trouxer o maior número de visitantes não crentes, hoje à noite,
no culto de hoje, vai ganhar uma recompensa. Ok? Então, fica por sua conta agora aí. Não cristãos, né? Não fica chamando crente de outra igreja, não. Só vale se for gente não crente. Tá bom? Então, se prepara. Quarta-feira a gente continua aqui nossa... Vamos fazer aqui um levantamento. Eu já fico logo escalado para pregar de quarta-feira. Vamos começar a pegar um pouco dessa nuvem aí. E peço para os líderes, todos os líderes, por favor, 10 minutinhos ali não é sala fria, não. Aquela sala ali é joia. Tá? 10 minutinhos, coisa rápida, só para a gente bater um papo de algumas coisas que a gente vai ter que fazer por agora, para a gente tomar a direção. Tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Bom almoço para todos. Irmãos, chega mais cedo um pouquinho, tá? Chega mais cedo, 60 horas. Não fica pelo corredor, não. Vem cá, 60 horas pela ministração, por tudo que vai acontecer no culto. Combinado? Que Deus abençoe as nossas vidas e a sua família nessa manhã. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém.